Olá, boa noite. Boa noite. Eu achei que não ia dar para gravar, tá sendo gravada. Volta. Tá sendo gravada. O evento nesse formato é importante porque você alcança um número maior de pessoas. Por outro lado, deixa eu sair aqui. Por outro lado, é muito trabalho também, né? Até organizar tudo. Agora tem um som por trás, alguém tá ouvindo alguma coisa? Agora parou. Ei, Tere! Oi, Nayá, boa noite a todos e todas. Quantas pessoas estão Boa inscritas? noite, Tereza. 36. Ok. Aí pode ser, Nayá, que não entrem todas, a gente fica atenta, dá um tempinho, porque quando foi colocado no chat, aí nem todas as pessoas viram. Então, foi colocado novamente agora, então as pessoas estão entrando aos poucos, aí a gente dá só um tempinho, já somos 11 pessoas, aí daqui a um tempinho a gente já se organiza. Eu posso fazer uma Teremos pergunta? 3? Pode. Desculpa. Eu fiz inscrição para, na hora que eu fui fazer a inscrição, eu fiz para políticas públicas. E agora Sim. eu mudei o tema lá na hora de escolher, eu fui para socioeducação, tem problema? Não, acredito que Por não. causa do sobrenome. Cláudia Coutinho, Não, Mônica e aí, Coutinho. pronto. Seria Fica bom, aqui, você vai pessoal. ser muito bem-vinda. Então tá, vou ficar por aqui, tá? O que eu vou Obrigada. fazer é, quando estiverem todas as pessoas, tem uma professora aqui de uma das universidades que vai estar dando suporte para a gente no início, e até quando as palestrantes começarem a falar, aí eu vou fazer um print da lista de participantes, porque, Cláudia, se houver algum problema em relação à emissão do certificado por conta de você ter informado a outra sala, aí para eles fazerem a correção, e aí eles estarão aqui. E como está sendo gravada também, Tá então aí tem ótimo. como a Mas gente comprovar que você estava aqui conosco. A professora Cristina falou durante a noite de hoje que as pessoas poderiam trocar. Pronto, Que Inaiá, ótimo. perfeito. Pronto. Excelente. Obrigada. É porque essa Só semana a gente teve uma reunião do socioeducativo aqui em Uberlândia, em Itapaciguara, que é próximo da minha cidade, sobre racismo estrutural dentro do sistema socioeducativo. E aí eu me interessei mais por aqui. Obrigada. Professora Mônica, só um minuto, vou pedir para, se puder, todos desativarem a voz, porque às vezes dá microfone. conexão e a gente não escuta direitinho todo mundo. Sim. Tá? Perfeito, Thaís. E aí um pedido que eu já faço a todos para a gente se ajudar aqui. Estamos na segunda parte da noite, e aí são 21, né? Agora mais de 21 horas. A gente tem até 22h15, foi estendido para mais 15 minutos, com as 3 palestrantes que vão estar aqui conosco. Já foi acordado com elas de que elas falarão na sequência, cada uma, elas terão 15 minutos cada. Elas prepararam apresentações bem sucintas, então darão conta perfeitamente dos 15 minutos. E a ideia é que as perguntas sejam feitas ao final. Então, o tempo que a gente tiver no final, aí a gente faz as perguntas. E aí vou pedir a todos aqui para se ajudarem mesmo. E alguém que, por acaso, às vezes acontece, você toca sem querer no teclado ou no celular e o microfone ativa. Então, para a gente se apoiar nesse sentido de se alguém, por acaso, né, abre o microfone sem querer, para a gente avisar, ajudar e tal, porque para não atrapalhar as palestrantes. Somos 22 pessoas nesse momento.
Se por acaso vocês colocarem algo aqui no chat, por acaso eu não ler, aí me ajudem, por favor, tá? Podemos começar então, Mônica? Já estão todos? Podemos. Não estão todos, são 36. Temos 23, mas aí já somos maioria. Então, creio que a gente pode começar para não perder tempo também por conta das palestrantes e não prejudicar o tempo delas. Então, eu vou iniciar me apresentando, eu vou estar com vocês aqui como moderadora desta mesa, dando continuidade a este primeiro Congresso Internacional de Justiça Restaurativa na Socioeducação, Políticas Públicas, Desafios, Caminhos e Afins. Então, é com muita alegria que eu compartilho com vocês, nesse momento, a presença de 3 palestrantes que vão estar conosco aqui. A psicóloga Tereza Caleja, que será a primeira a falar, a psicóloga Inaya Dalvi, e a mestra Ana Paula Pereira Flores. Cada uma delas terá 15 minutos. Ao final da fala das 3, a gente abre para as perguntas. Então, vocês podem colocar as perguntas no chat, e aí, no momento que for aberto, eu vou voltando, e daí a gente faz as perguntas para elas. Eu acabei não me apresentando, eu sou socióloga de formação, tenho mestrado em saúde pública, estou falando de Salvador, e tenho trabalhado com práticas restaurativas há algum tempo. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Tereza Caleja. Enquanto ela se apresenta, eu vou deixar que você se apresente, Tereza, só para poder compartilhar na tela, tá bom? Ah, Eu vou deixar você. boa noite a todos e a todas. Um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da socioeducação. A Mônica vai passar um pouquinho do slide que eu preparei para a gente. Já está com a Cris, caso queira passar para vocês, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre facções no sistema socioeducativo. Já está, Mônica? Enquanto... a gente vai falar sobre prática restaurativa e facções no ambiente socioeducativo. Eu sou de Belém do Pará, e aqui no Pará nós tivemos a questão das facções nas sociedades, nas unidades socioeducativas. Então, o que é que nós... Pode começar lá no primeiro... Aí, passa, por favor, Mônica. Aí. Então, o que é que nós percebemos? Que a questão da cultura das facções, elas vão encontrando brechas quando há falta dos mecanismos pedagógicos dentro das unidades. Pode passar, Mônica, por favor. E o que seriam esses mecanismos pedagógicos, né? É a questão do diálogo, é a questão do atendimento, a questão da participação da família, é a questão de uma boa construção do plano individual de atendimento, que é o PIA, um trabalho sério sobre a questão da religiosidade, e também as práticas educativas, que no caso seria a escolarização, formação profissional, atividade esportiva, encaminhamento para estágio. Pode passar, por favor, Mônica. E aqui é que entra o que foi trabalhado aqui na unidade que nós tivemos faccionada, que é buscar dinâmicas de pacificação e mediação de conflito e construção de acordos, né? Quando esse evento teve aqui, me lembro que eu até troquei algumas dúvidas com a Inayá, né? A gente conversou um pouquinho, não sei se a Inayá está lembrada, que já tem um tempinho. E quando isso aconteceu, nós primeiro construímos um plano de ação para aquela unidade. E quando nós chegamos, a gente viu que a unidade estava totalmente dividida, ala A, facção tal, ala B, facção tal. E a partir desse momento, nós entramos com a questão pedagógica que não estava existindo. Por quê? Porque não podiam tirar os meninos para as atividades pedagógicas, porque ia ocasionar conflitos, ia ocasionar confusão. E a partir que, quando nós entramos, uma equipe entrou nessa unidade para a gente fazer um trabalho, a primeira coisa foi escutar esses adolescentes, né? Pode passar, por favor. E nessa escuta, como é que a gente realizou? Primeiro, escutá-los
através de assembleia com eles. O que é que essas assembleias a gente tirava aquelas pessoas, aqueles adolescentes que tinham uma representatividade maior nas duas alas, e também a gente colocava os nossos pontos, eles colocavam os pontos deles, a gente começou a escutá-los. E a partir disso, eles foram os nossos porta-vozes. Quando eles foram para as alas, eles começaram também a falar e fazer esses acordos entre a gente e ele, até chegar. E essas assembleias serviu como pré-círculo, porque chegou o momento que nós fizemos o círculo de construção de paz com as duas facções. Então, quando nós chegamos no ápice de colocar a facção A e a facção B frente a frente, os maiores ícones das facções juntos, e naquele primeiro momento eles se olhavam, parecia que eles iam partir para cima um do outro. Mas nós tínhamos feito esse pré-círculo antes e mostrando a questão de seria o momento de escutá-los, seria o momento de estar ali com eles, para eles. E foi no círculo de construção de paz que nós firmamos o apoio, nós fizemos eles escreverem um acordo. E a partir daquele momento, o que é que aconteceu na unidade? Aconteceu a pacificação, porque eles só colocaram uma pauta. Eles não aceitavam que era morar juntos, as mesmas facções, não podia a facção A e B estarem no mesmo alojamento. Mas fora isso, eles se predispuseram a fazer atividades pedagógicas. Nós fizemos um campeonato de futebol a partir dessa fala deles, desse acordo com todos. Então, a partir daquele momento, nós observamos que a paz foi instaurada. E até hoje não existe. E a partir desse momento, a gente começou a fazer um trabalho mais intensivo, com maior intensidade, né? Para que eles pudessem se sentir representados, para que eles pudessem se sentir escutados, que muitos até colocaram isso, que eles não se sentiam escutados, eles não tinham voz. E a gente também fez que eles perceberem que eles tinham muito mais a perder, estando naquele momento brigando, porque eles perdiam estágio, perdiam a questão de estar na escolarização, apesar de ser garantido, mas não estava dando para garantir, porque eles iam para brigar mesmo. Então, a partir daquele momento, tudo foi garantido para esses adolescentes. Eles começaram a estar juntos, facção A e facção B, na mesma sala, facção A e facção B indo para as mesmas atividades pedagógicas, sem ter nenhum viés de conflito. E as assembleias com eles continuaram sempre, ainda hoje continuam, porque era algo que tinha se perdido. Porque como não podiam sair, quer dizer, podiam, mas só podia sair a ala A no momento, depois a ala B, não podiam sair juntos. Então, a partir desse momento, quando eles começaram a sair juntos, eles perceberam o que eles estavam perdendo. E nisso eles começaram a ter a convivência. E as assembleias continuaram, era engraçado que a gente tirava, e depois eles faziam a conferência nas alas, né? Que muitos, até algumas pessoas que estavam presentes, diziam, mas como é que eles vão fazer as conferências? Nas alas, aquelas pessoas que participavam, aqueles adolescentes que participavam da Assembleia, diziam que a gente tinha pedido. Oi, Edna, um prazer te ver aqui. A gente dizia eles diziam que a gente tinha pautado, eles diziam que eles tinham pautado, e a partir dali a gente criou um vínculo com eles e eles traziam a pauta deles para a gente. E ali a gente começou a formar até um vínculo maior, né? No final, quando a gente encerrou o círculo, com as duas facções se abraçando, quando a facção A e a facção B, os meninos, os líderes, se abraçando e firmando a paz, a gente viu a realização do círculo mesmo,
como está escrito aqui, né? A forma de reunir pessoas, chegar ao entendimento, fortalecer relacionamentos e resolver problemas grupais. Porque, lógico que as assembleias com eles ajudou bastante, mas quando eles tiveram, e para além deles, os monitores, aqui em Belém a gente chama monitor, né? Para alguns lugares a gente chama de agente socioeducativo, né? Aqui em Belém é monitoria. Então, os monitores também participaram, estavam juntos e também fizeram o acordo de estabelecer a paz, de se comprometer a garantir o que eles estavam pedindo que fosse garantido, né? Então, naquele momento, toda a unidade, porque quando a gente fala em mecanismos pedagógicos, é toda a unidade, todos os atores do sistema socioeducativo estarem juntos. Nossa a equipe técnica não é só a monitoria, não são só os professores, mas todo o judiciário, todo mundo junto. Então, a partir desse momento, todos os atores começaram a perceber o acordo que foi feito, e a partir disso a unidade começou a caminhar. Então, é algo que a gente observou na prática, que a gente sabendo trabalhar esses mecanismos pedagógicos, trazer a pedagogia da presença, que a gente trabalha muito, né? A gente consegue ter grandes resultados. Então, pode passar, Mônica, por favor. Então, nós tivemos a oportunidade de trazer o enfoque restaurativo para dentro da unidade, né? E trazer a cultura da paz para dentro daquela unidade que estava totalmente faccionada mesmo. Foi um evento que era impressionante de ver. A lá e a lá B sem poder sair, sem poder fazer atividade. Ah, eu sou facção tal. E acabar com esse negócio. Ah, eu sou da facção tal. Ah, eu sou da facção tal. Lá não existia mais. Um dos acordos foi esse. Aqui não existe facção A, não existe facção B. Aqui existe o Estado. Todo mundo está na mesma barca aqui. Está todo mundo no mesmo nível. Então, não existe. Então, a gente acabou com isso. E era algo que já, até no acolhimento desse adolescente, até no judiciário já começavam. Ah, qual é a sua facção? Você pertence a qual facção? E a gente mostrou que isso tinha que acabar, porque empoderava esse adolescente, de dizer, ah, não, eu sou da facção tal. E começou, você é da onde? Ah, eu sou. Não, aqui não tem facção, começava desde o acolhimento, né? A gente começou a trabalhar no foco da responsabilidade. Qual a responsabilidade que eles estavam tendo ali enquanto se diziam faccionados? Não era para punir, né? Não era trabalhar com a culpa, mas era para trabalhar com a responsabilidade deles, né? De não estar saindo porque eram faccionados, de estar tendo conflito porque eram faccionados. E aqui, algo que foi primordial para a gente escutar as necessidades desses adolescentes. O que é que realmente eles estavam querendo? A partir do momento que eles estavam dizendo, ah, eu sou da facção tal, o que era que eles estavam dizendo para além de dizer que era de facção? E através da escuta dessas necessidades, foi que nós pudemos trabalhar uma a uma para poder acabar com esse negócio. Hoje a gente está realizando um conflito. Tenho 6 minutos. Hoje a gente está trabalhando, fazendo pesquisa nas unidades socioeducativas para ter algo mais concreto, porque essa foi nossa primeira unidade que realmente estava faccionada sem poder realizar um trabalho maior, mas a partir desse plano de ação que nós fizemos um GT de facção, nós fizemos um plano de ação para entrar nessa unidade. Não é ir para a unidade e ver o que é que vai dar, não. Todos os atores do sistema socioeducativo daqui do Pará, a gente se reuniu para que pudéssemos ver o que é que podia fazer. Então, quando nós fomos para essa unidade, a gente foi sabendo o que precisava ser feito, né? Então, a partir desse momento e desse trabalho que foi intensificado, fui eu, uma assistente social, juntamente com os demais atores, que a gente começou a realizar esse trabalho para que ele pudesse realmente ser colocado em prática para que realmente acabasse.
E muitas pessoas diziam que a gente não ia conseguir, porque, não, já está faccionado, não tem volta, né? E nós vimos que sim, né? Eu me lembro que quando nós terminamos o Círculo de Construção de Paz, houve uma comemoração, porque a partir dali nós criamos um acordo com eles escrevendo numa cartolina, né, para colocar visível a todos. Então foi muito comemorado, porque a partir dali foi que realmente se instituiu a paz. A cultura da paz começou a ser realizada, tá? Pode passar, por favor, Mônica. Então, a gente viu que a colaboração e engajamento do adolescente é com comportamento pacificador a partir desse momento, né? E eles viram que eles tinham oportunidades, que eles tinham vantagens, que eles começaram a ter oportunidade até de estágio. Não era questão do prêmio, né, de eles serem bons, mas que era permitir para que eles pudessem viver em tranquilidade, que não pudesse ser ameaça de morte, ameaça de conflito, mas que eles pudessem ter o prazer de viver ali tranquilamente, né? E ter a oportunidade, às vezes, até mesmo de sair, né? Como a gente observou. Lógico que tem problema a gente pensar, eles vão fugir, mas quem trabalha na socioeducação, a gente sabe que às vezes a fuga faz parte do processo, né? E mesmo com risco de fuga, foi oportunizado para que eles pudessem sair da unidade, mas mesmo assim não teve fuga, eles voltaram, mas eles puderam perceber que realmente todos aqueles acordos que eles pediram, todos aqueles pontos que eles quiseram, que eles levantaram, a partir do momento que eles deram a contrapartida de terminar com a questão da facção A, facção B e poder estarem juntos, a gente começou a oportunizar eles, né? A gente dizia que uma mão lavava a outra e as duas batiam palmas. Brincava com eles, né? Para eles verem que a gente estava ali junto. E quando teve o primeiro torneio de futebol com todos juntos, também foi outra coisa que a gente comemorou bastante, porque ali não tinha mais facção A, facção B. Hoje, no acolhimento, como eu falei anteriormente, não existe mais isso. Você é da que facção? A gente encerrou com isso, né? E hoje eles estão lá sabendo que não tem facção é extramuro. E mesmo assim a gente faz um trabalho, né, para que eles saiam, mas a gente viu na fala do professor Marcos quanto do Paulo a dificuldade deles saírem, muitas vezes, dessas facções, né? Como é difícil para eles. Então, só tenho 2 minutos, né, Mônica? Então, já vou encerrar para dar para a Inayá a palavra. Aí eu vi que tem algumas perguntas, aí no final a gente responde. Mas só para trazer mesmo esse caso que eu vivenciei enquanto psicóloga, numa das unidades daqui do Pará, e como foi bom ver que a gente dando a voz para o adolescente, a gente trabalhando com eles, como protagonista mesmo, porque foi isso que nós demos, protagonismo para esses adolescentes. Nós não isolamos, nós não punimos, facção tal, não, vai ficar. Não, nós fomos atrás para que eles pudessem falar, para que eles pudessem ser escutados. E a partir do momento que eles se sentiram escutados nas suas necessidades, a gente pôde ter toda uma retaguarda deles. E isso foi muito bom de ver. Pena que eu não posso mostrar as fotos, né? Porque por vários motivos. Mas seria muito bom vocês verem as fotos deles juntos, a foto deles nas assembleias, a foto deles no círculo, eles todos juntos e comemorando, né? Então, esse é um pouquinho da minha fala. O slide vai ser disponibilizado depois, tá? Eu queria agradecer a participação de todos e todas, e depois a gente escuta e vê as perguntas para poder responder. Tá bom? Olha, 20 minutos, certinho. Muito obrigada, gratidão a todos vocês, tá bom? Obrigada a você. Muito boa a tua exposição.
e a gente vai ter um tempinho no final para poder dialogar contigo. Aí agora passo a palavra para Nayá Dalvi. Eu não apresentei Tereza, que era para ganhar tempo com compartilhamento de tela, mas a Nayá é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, especialista em psicologia jurídica, facilitadora de comunicação não violenta, instrutora e facilitadora de círculos de diálogo de construção de paz e fundadora do Instituto Importar. Então, a ideia é que Nayá também seja tão rigorosa quanto Tereza, porque aí a gente fica com um tempinho no final para poder dialogar sobre essas experiências tão ricas. E Nayá, vou compartilhar sua tela também. Enquanto eu for compartilhando a tela, você, por favor, vá complementando a sua apresentação. Boa noite, gente. Bom, ela já me apresentou, né? Acho que o mais importante é o que a gente vai debater aqui de conteúdo. Eu lembro que a gente conversou muito, Tereza, sobre várias coisas, mas talvez você me fale o que eu te falei para eu reaprender, porque eu não lembro, foram tantas coisas, né? Fiquei pensando sobre isso aqui. Acho que na época que você me ligou, eu estava passando por situação similar, eu tinha acabado de passar por uma situação de motim bem forte na unidade, né? Trabalho com medida socioeducativa, de privativa de liberdade, restritiva de liberdade, tem 12 anos. E vocês já estão vendo a tela da apresentação? Acho que deu um lagzinho aí na internet da Mônica. Bom, o meu tema é de socioeducação restaurativa, já compartilhei também com a professora o slide, estava aparecendo, Mônica, agora parou. O slide está fora agora. Isso. Aí você aperta aqueles 3 pauzinhos do lado ali para sair o ladinho. Não, do outro lado, do outro lado. Aí. Que aí fica a apresentação. Então, pode seguir para o segundo slide, por favor. Quando a gente fala de socioeducação restaurativa, né, eu acho que a gente precisa entender qual é o local que a gente está falando, né, a partir do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, quando a gente clica nessa aba, como a gente viu nas outras palestras, a justiça restaurativa, né, ela tem uma infinidade de campos a serem explorados, né? Então, dentro da aba Assinados não é diferente. A gente pode pensar a justiça restaurativa a partir das políticas públicas, dos desafios, quando a gente trata da vítima e ofensor, enquanto ainda processo de conhecimento, né, da audiência, as práticas restaurativas em si, que é o método, a linguagem, a comunicação, ou a intervenção técnica pautada aí o atendimento socioeducativo enquanto equipe multiprofissional. E o meu filho começou a chorar nesse momento. Deixa eu abrir a porta ali para ele entrar. Venha, venha. Então, pode abaixar o slide, por favor. Então, a justiça restaurativa no âmbito da socioeducação ela é muito ampla também. Quando a gente vai pensar a socioeducação restaurativa, e a Tereza falou, né, que a aplicação da justiça restaurativa foi por meio do enfoque restaurativo, do diálogo, da escuta. Então, é importante a gente diferenciar o que seria enfoque restaurativo de prática restaurativa. O enfoque restaurativo, ele é como se fosse... O enfoque é prática, é a ponta do iceberg, é aquilo que a gente pode visualizar, né? Uma escuta empática, uma conversa empática, uma escutativa, uma presença pedagógica, né? O próprio círculo em si, incluindo os métodos, então é o que a gente consegue ver. Entretanto, nada disso é justiça restaurativa se não houver essência, princípio, pressuposto e a própria metodologia em si. Então, quando a gente fala da essência restaurativa, a essência da justiça restaurativa, a gente está falando da parte do viés comunitário, do tratamento de conflitos, de violência, prevenções, né, prevenir violência, estabelecer valores de cuidados mútuos e
a tratativa do próprio conflito, né? Quando a gente fala dos princípios, aí a gente está falando dos princípios da justiça restaurativa, corresponsabilidade, reparação do dano, atendimento às necessidades de todos os envolvidos, a informalidade, a voluntariedade, consensualidade, confidencialidade, por aí vai. Quando a gente fala dos pressupostos, no Brasil, ou talvez aqui no Espírito Santo, da onde eu atuo, a gente tem pautado os pressupostos que a Kay Pranes sistematizou, né? Que é quando a gente fala dentro de cada um de nós está o eu verdadeiro, bom, sábio e poderoso, o mundo está profundamente interconectado, todos os seres humanos têm profundo desejo de estar em bons relacionamentos, todos os seres humanos têm dons, cada um é necessário pelo dom que traz, tudo que precisamos para fazer mudanças positivas já está aqui, seres humanos são holísticos, e nós precisamos de práticas para criar hábitos de viver a partir do eu verdadeiro. Então, a gente utiliza aqui no Espírito Santo os pressupostos a partir da sistematização da Kay Pranes, que é uma musa inspiradora, né? E quando a gente fala do método, a gente está falando do programa restaurativo que a instituição que você está inserido tem organizado, do processo restaurativo que a instituição que você está inserida está organizada, o resultado que isso vai trazer, como a Teresa até mostrou isso na fala dela, e promover a responsabilização é um método, construir culturas de paz é um método, além, né? E aí, quando a gente tem isso em conjunto, aí o círculo faz sentido. Se não, é só uma roda e ela pode ser autoritária, né? Então, a diferença de prática restaurativa para o enfoque restaurativo é que o enfoque restaurativo está no âmbito das relações individuais em grupos, sem necessariamente você estar atrelado ao método circular. É proposto pela Kay Pranes, que aqui no Brasil é o que mais se usa, né? E o enfoque restaurativo é escuta empática, empatia, escutativa, cuidar da linguagem, de como se comunica. E a gente viu isso nas palestras hoje e ontem, o quanto é fundamental cuidar de quem cuida e cuidar de quem se atende, né? Então, pode passar o slide. Então, enfoque restaurativo e prática restaurativa pode ser duas frentes de trabalho de um programa restaurativo. Aqui, onde eu trabalho, eu sou subgerente de orientações técnicas e práticas restaurativas, eu tenho conduzido, assim, a orientação ao IAS, que é o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado, do Espírito Santo. Então, quando a gente pensa socioeducação restaurativa, a gente tem 3 pontos, no meu ponto de vista, né, cruciais, que é pensar os desafios, pensar a justiça restaurativa e socioeducação e, posteriormente, pensar uma socioeducação restaurativa. Né? Os desafios, quando a gente fala da escuta e do diálogo, são anteriores a gente pensar a justiça restaurativa. É o desafio de se atender um público em qualquer que for a modalidade de atendimento. Atendimento ao público é importante, a escuta e o diálogo. Na socioeducação, isso é muito mais acentuado, porque a privação de liberdade e a restrição de liberdade, ela invoca prejuízos na saúde mental, né? Então, isso é automático. Então, Você está sem áudio. a minha criatura desligou. Quando a gente pensa volta um pouquinho, volta para cima. Na socioeducação, da justiça restaurativa e socioeducação, a gente pensa no encontro. O que eu percebo aqui, hoje não mais, mas inicialmente? Que as pessoas achavam que justiça restaurativa foi alguém que inventou. Pontual, personificado, tipo, foi a juíza tal que inventou. Estão me dando trabalho para fazer. Foi a diretora tal que está inventando um método novo aqui.
Então, foi importante a gente pensar aqui qual é o encontro da justiça restaurativa com a socioeducação. E é justamente a legislação, né? A gente tem um lapso aí temporal. Em 1989, a ONU lança a necessidade de métodos de pacificação, cultura pela paz, justiça restaurativa, e só em 2012 que a gente tem uma lei que aborda e determina um princípio restaurativo. Então, a ONU já vem falando, e aí a gente vê em a Declaração de Viena falou, então tem um encontro da justiça restaurativa com socioeducação que não é de 2010 para cá, nem de 2012 para cá. 2012 se culmina numa lei a partir da necessidade legítima das pessoas na comunidade. Então, é importante a gente entender isso. A reinvenção do papel da socioeducação está atrelada assim, eu sou um socioeducador, sempre fui, antes de falar de justiça restaurativa. O que então eu me reinvento? Eu me reinvento em aprender a legitimar o sofrimento meu e do outro, né? Interpessoal, né? E relacionamento com a comunidade ou instituição que você pertence. Então, a reinvenção do papel está ligada à legitimação das emoções, porque a gente olhava o adolescente apenas como um sujeito de direitos, mas não de emoções, como se ele não tivesse sentimento. E nem o socioeducador, né? É torturador nato, nasceu torturador, e não é por aí. Então, a reinvenção do papel está muito atrelada a isso. E a socioeducação restaurativa é a nossa meta, é onde a gente deve chegar, a pensar as ações de acolhimento e de responsabilização. Pode descer. Olha que gracinha. Aí, quando então a gente reinventa o papel da socioeducação, o que fica em alta? As outras minorias. Comparecem as outras minorias, porque se eu legitimo sentimentos, eu legitimo dor, eu legitimo quais são as violências tangenciais, transversais ou diretamente que acontece com aquele sujeito. Então, independente do que você acredita na sua vida, é importante atuar sem sexismo, sem racismo, sem capacitismo, sem etarismo, sem homofobia, sem lesbofobia, sem transfobia, gordofobia e sem ódio, né? O mais difícil que tem é a gente lidar com esses crimes, por exemplo, de adolescentes que matam irmãos, familiares, ou esses crimes atuais que têm acontecido com o massacre nas escolas. E aí a gente vem também tratando, então, o crime de ódio, né? Que é uma coisa nova. Eu não sou especialista nisso, mas a gente está lidando com isso, né? E o racismo, esses pontos aqui são marcadores sociais. Então, reinventar o papel da socioeducação é estudar os marcadores sociais e fazer uma luta pela legitimação dos sentimentos que envolvem e de garantia de direitos. Pode passar o slide. E aí, então, a socioeducação restaurativa é quando a gente pensa os 3 objetivos da medida. Parece assim, então tem um método novo aí que ela vai ensinar. Não, não tem. Tem algo que eu vou reforçar. A gente é restaurativo quando a gente segue a lei. E o que a lei fala dos objetivos? São 3 objetivos importantíssimos. Desaprovação da conduta infracional, responsabilização pelo dano cometido e integração social. Então, teoricamente, quando um juiz aplica uma medida socioeducativa, em qualquer que for o âmbito, meio aberto ou meio fechado, ele vai estar pensando que essa pessoa precisa desses 3 objetivos atuando na vida dela. E aí, como a gente vai fazer isso? Pode baixar o slide. O Estatuto da Criança e Adolescente, acho que é importante retomar isso, tratou de conciliar 2 ambiguidades. Uma ambiguidade entre a proteção e a responsabilização, né? Eu vou proteger e responsabilizar o adolescente com a medida socioeducativa. Que coisa difícil fazer. Criando um modelo que supera um paternalismo ingênuo, né? E saindo da ideia de retribucionismo,
né? E aí, por isso que a gente se aproxima, então, que o restaurativo seria o mais próximo para atender essa dualidade. Pode baixar. E ainda, a partir da prática do ato fracional e da exigência da subordinação à medida prevista em lei, isso impõe o reconhecimento da existência de um sistema de responsabilização. Então, a gente está atuando por um sistema de responsabilização. Peraí que ele apertou um trem aqui. Aí, E só que a gente não pode perder de vista os mecanismos psicossociais para enfrentamento dos desafios do cotidiano pessoal desse adolescente, né? Porque a ambiguidade está aí, né? A gente precisa seguir ela. E a ambiguidade está entre integrar e desaprovar, né? E aí, quando a gente vê o quadrinho, a gente pode ver que a responsabilização ela só acontece quando eu desaprovo e integro. Não dá só para desaprovar a conduta, e nem dá só para pensar em integração social. Pode passar o slide. Então, as medidas de proteção e as medidas socioeducativas, cada qual com sua integralidade e finalidade, integram uma simbiose. Qual é o desafio? Eu assisti uma palestra essa semana de um assistente social do Ministério do Desenvolvimento, que ele pergunta quantas medidas socioeducativas nós temos? Aí a gente fala 6, né? Reparação, advertência, enfim, todas as medidas. E aí ele fala que tem a 7ª, que a medida de proteção ela é aplicada em simbiose. Então, acaba que essa medida acaba sendo aplicada num contexto de medida socioeducativa. E esse é o nosso grande desafio. Se esse adolescente só está por medida protetiva, isso é ilegal. Né? A gente precisa sempre estar auxiliando, não é a justiça, é o meu cliente. Eu preciso auxiliar essa família, esse adolescente, se aquilo está adequado ou não. Por isso que é importante a gente pensar que é para indicar lá na internação provisória se aquela, ou no PIA, né, se aquela medida é a mais adequada, porque a gente tem que avaliar as condicionantes da situação. Porque na natureza da medida socioeducativa, a responsabilização tem que sobressair. Senão, a gente não está sendo restaurativa, a gente está sendo negligente, punitivo, está sendo outras coisas. Violadores de direitos. Pode baixar. Então, eu trouxe para a gente pensar os 3 objetivos da medida Janela da Disciplina Social. Dentro do site do IASES tem uma nota técnica que fala sobre a intencionalidade do atendimento técnico e a gente traz a explicação da janela da disciplina social como ponto-chave para pensar as ações de apoio e de controle. Pensando apoio enquanto ações de integração, controle enquanto ações de disciplina, que vai incidir diretamente na desaprovação da conduta, vamos pensar assim, né? Então, quando eu tenho um alto apoio quando eu tenho um baixo apoio e um alto controle, minhas regras estão fortíssimas, meu apoio está baixo, na jornada daquela vida daquele adolescente, eu estou punitivo. Então, se as regras estão muito altas e nada acompanha elas de necessidades legítimas, eu vou estar punitivo. E, provavelmente, a facção vai dar entrada, facilmente, porque ela vai combater. Porque a facção está aí também pelos direitos humanos daquelas vidas, né? Então, quando eu tenho baixo apoio e baixo controle, não tem muita disciplina, também não tem muito apoio, está a bangu, negócio, é negligente. E quando eu tenho alto apoio e baixo controle, eu estou permissivo. Então, talvez seja comum você ouvir, se você é técnico da socioeducação, quando você pensa as ações de apoio para aquele adolescente, alguns agentes socioeducativos ou monitores entendem que você está passando a mão na cabeça. Leva para casa para cuidar, né? Então, por muito tempo no Espírito Santo, por a gente responder também na OEA, né, na Corte Interamericana por tortura, nós aumentamos o apoio. Só que internamente, isso foi uma briga instaurada entre profissionais, né? Internamente, isso é um caos, né? Porque a gente não pode pensar a natureza de medida aumentando o apoio só. Os dois têm que caminhar em conjunto. O controle, a disciplina, não tem que estar rígido, ele tem que estar claro. Não é uma questão de rigidez,
É uma questão de, não é clara a palavra, mas é transparente. É Eu sempre harmonioso. falo que o programa... Oi? Tá acabando? Eu sempre falo que o programa de medida socioeducativa, se ela não é transparente, ela tem pegadinha. Pegadinha é violar direito. Então, a gente precisa ter claro qual é o manual da família, o manual do socioeducando, o programa constituído, essas coisas. Então, quando a gente tem autoapoio e autocontrole, e auto, não estou falando, tem que ter 10 ações de apoio, 10 ações de controle, em relação à vida daquele sujeito, é o que é auto para ele, né? Aí eu estou restaurativo. E quando eu falo apoio, eu estou falando aquilo que apoia o sujeito, não aquilo que eu acho que apoia. Porque tem uma diferença. Eu posso sugerir uma ação de CAPS, encaminhamento ao CAPS, é super apoio psicossocial, mas ele vê como punição. Então, é o que é apoio para aquele sujeito suportar uma transformação social na vida. E o controle, então, fica como as medidas, ações condicionantes da medida. O apoio não poderia estar condicionante, não pode, porque é violação de direito. Você vai apoiar a pessoa ou você vai punir ela se ela não, o apoio não ser concretizado, né? Então, se a pessoa comete um crime, um roubo que estava sobre uso de substância, e aí você sugere o CAPS falando que ele é dependente química, ela estava em uso de substância. Então, aquilo é controle, não é apoio. O estudo de caso é o que vai te dar a baliza para você fazer uma socioeducação restaurativa. Então, é isso, gente. Nenhum de nós é mais inteligente do que todos nós juntos. Então, socioeducação restaurativa é seguir a lei e é usar os instrumentos da psicologia, do serviço social e da pedagogia e do jurídico que já existe. É usar esses instrumentos, às vezes a gente deixa de lado, né? Então, é isso. Beijão para vocês, obrigada pela atenção. Botei as referências aí também para procurarem. Gratidão, Inayá, pela rica exposição também. Passo a palavra agora para Ana Paula Flores, que é mestra em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul, e que tem 25 anos de atuação na área de assistência social, e que vai compartilhar conosco agora a sua fala sobre a justiça restaurativa no atendimento de adolescentes no sistema de atendimento socioeducativo SINASE, e vai enfatizar os benefícios e desafios da implementação. Com você, Ana Paula. Então, boa noite, né? É um prazer aqui estar ouvindo pessoas. Lembro da Inayá, né? A Tereza não conhecia. O que eu posso falar um pouquinho de mim, assim, e do lugar de fala onde eu estou agora, nesse momento? Resolvi falar nesse evento sobre um artigo que eu e a Catiane Boschetti da Silveira, que muitos de vocês devem conhecer, né? Instrutora de círculos de construção da paz, enfim, né? Uma pessoa que tem uma grande repercussão nacional. E em dado momento, ela esteve aqui no ano de 2021 como presidente da Fundação de Assistência Social, da qual eu sou servidora há 25 anos no cargo de educadora social. Então, nós resolvemos escrever esse artigo porque a Cati, quando ela chegou na FAS, ela chegou com muitas expectativas, assim, de poder trazer para dentro da FAS essa questão dos círculos de construção de paz, da visão dela, né, de todo esse entendimento que ela tinha. Então, o nosso artigo, ele fala basicamente, né, o lugar de fala que nós referimos aqui são as medidas socioeducativas em meio aberto, essas que são executadas no âmbito da política de assistência social. E aí nós fomos tentar misturar uma pesquisa que eu tinha feito em 2018, porque, para vocês entenderem um pouco de onde eu venho, eu sempre trabalhei na assistência social, eu sou formada em Direito,
o meu mestrado é no serviço social, porque na época que eu fui fazer o mestrado, as pessoas não entendiam muito do que eu estava falando, eu estudava participação social, né, conferências, enfim, conferências de assistência e tal. E quando eu fui, voltei, aí eu fui fiquei um tempo em Porto Alegre para fazer o mestrado, e nesse tempo, como eu estudava mediação e práticas restaurativas, eu acabei atuando por 4 anos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como assessora do desembargador Leoberto, agora desembargador, juiz na época, mas ele estava implantando a justiça restaurativa no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, por esses 4 anos, eu fiquei envolvida lá, né, implantando a JR no tribunal. Em 2018, eu voltei para cá e me chamou muito a atenção esse evento, né, brilhantemente organizado pela Maria Cristina e por todas vocês, da, da, da quantidade de temas, né, que foi o que já foi referido aqui. É violência doméstica, mesmo dentro da socioeducação, como a Nayá referiu, tem vários âmbitos para nós podermos olhar para isso. Quando eu voltei para Caxias, eu sabia um pouco de cada área, um pouco de justiça restaurativa judicial, violência doméstica, socioeducação, e eu pensei, tá, o que eu vou fazer com isso, né? Então, na época, eu fiz um curso, uma pesquisa, enfim, assim, um curso pela Universidade de Genebra, e eu fiz uma pesquisa sobre o sistema municipal de Caxias, era o que eu queria enxergar. E aí eu fiz algumas perguntas para pessoas que trabalhavam aqui no CASE, no CASEME, no CREAS, fui até a FAS, entrevistei na época o professor Robson, presidente da FAS, Robsonzinho, na época. E o que eu procurava identificar, assim? Então, eram entraves, né, potencialidades e desafios. E aí eu vou começar a falar para vocês que por que eu pensei, bom, eu vou focar os meus estudos na socioeducação, que era onde eu podia ter uma continuidade por ter voltado. Então, eu tinha pedido licença e eu voltei para a Fundação de Assistência Social. E aí, como a Enaya já referiu, o CREAS é o lugar onde seria o espaço legitimamente possível, né, de aplicação das práticas restaurativas em função da previsão do inciso 3 do artigo 35 do SINASE. Ali na FAS, né, aqui, na verdade, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, eu me conectei com uma colega, a Franciele Lenz, que também é uma educadora social, que também atua, hoje ela trabalha aqui no Programa de Justiça Restaurativa em Caxias do Sul, e na época eu também trabalhei no CREAS com ela, nós fizemos alguns círculos que nós chamávamos de papo reto com adolescentes. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque o nosso artigo, ele está justamente dizendo isso, assim, de que se a principal problematização dele é se os instrumentos que são utilizados nos CREAS são efetivamente a mais do que instrumentos, né, como o PIA, né, que é o Plano Individual de Atendimento, simples instrumentos de metas e objetivos, ou se de fato eles podem potencializar reflexões nesses adolescentes, por envolverem as famílias, por envolverem os trabalhadores que acompanham eles, ali, os profissionais orientadores, enfim, tem uma série de nomenclaturas em âmbito nacional desses profissionais. Mas qual também é a principal problematização que eu vou trazer para vocês aqui? Vocês sabem que o Sistema Único de Assistência Social, e foi um dado que eu encontrei naquela pesquisa em 2018, ele passou a ser regulamentado a partir de 2005. Nós que trabalhávamos na assistência social desde 1999, quando nós chegávamos, nós não tínhamos nada de regulamentação. E a partir de 2005, então, as regulamentações foram chegando. Em 2020, no início da pandemia, ali em 2000, um pouco antes de 2020, estava preparado para sair a campo, tinha saído um edital no MDS, ou Ministério da Cidadania na época, agora é MDS de novo, tinha saído um edital e uma pesquisadora havia sido contratada e ela ia aí para os municípios, ia a campo, buscar indicadores, assim, se ouvia dizer que nos CREAS existiam trabalhos com círculos de construção de paz e outras práticas restaurativas. E essa pesquisa ia nos mostrar o que é que tinha nos CREAS efetivamente, porque sabíamos e sabemos
ainda existe, são ações pontuais, às vezes, né? Ações que são puxadas por pessoas, como no nosso caso, quando a Franciele Lenzi estava aqui nos CREAS da FAS, ela realizava círculos com os jovens. Mas isso não é uma prática que é legítima ainda, e aí vou falar para vocês que o PIA, ele é um momento de identificação, reconhecimento, ressignificação das subjetividades dos adolescentes, ao menos deveria ser. E o que nós questionamos é se essas metodologias, elas realmente conseguem traduzir algumas subjetividades dos jovens, ou se às vezes nós ficamos só naquele trabalho muito objetivo, né, apurando indicadores às vezes mais, né, que não estão ligados com subjetividade. Então, hoje, esse é um campo que ainda é um campo que ele é um campo que não está muito desvendado ainda, porque existe eu entendo que uma resistência, inclusive, de alguns trabalhadores, e aí não criticando ninguém nem nada, mas entendendo o contexto disso, de que da possibilidade de se usar as práticas restaurativas como uma ferramenta, né? Então, na pesquisa que eu fiz e ouvindo alguns colegas meus trabalhadores, colegas, sempre tem essa pergunta. Tá, mas nós já temos aqui a metodologia das medidas, o atendimento individual, isso é alguma coisa que vem se sobressair, a metodologia do SUAS? Não seria. Seria mais uma ferramenta que os profissionais poderiam lançar mão para atender os jovens nos CREAS. Na época que eu e a Franciele fizemos alguns círculos nos CREAS, nós envolvíamos jovens nas medidas do meio aberto, e alguns jovens que eram indicados pelos colegas aqui, que também estudam um pouco de JR, do CASE, e até alguns jovens do CASEME participaram de círculos que eu já fiz. E eu poderia dizer para vocês que isso de humanizar os atendimentos e de viabilizar, então, espaços de fala, espaços de escuta nesses lugares onde são atendidos os jovens, essa foi uma das melhores experiências que eu tive até no meu trabalho, nesses 25 anos que eu trabalho na FAS, porque ali eu pude observar, às vezes, os jovens que, quando vinham para os círculos, e depois nós fizemos umas rodadas de atendimento dos responsáveis, dos pais deles, e aí nós conseguíamos observar que existia, inclusive, uma interconexão entre as funções parentais, assim. Ali estavam responsáveis que tinham questões financeiras, eram mais vulneráveis, outros não, outros que estavam ali simplesmente porque o jovem havia praticado ato infracional. Então, teve uma mistura de sentimentos ali, mas o que que nós observamos, assim? No início, geralmente eram ciclos de 4 círculos, né? E nós observávamos eles no início chegando muito acanhados, assim, e ao final conversando, sorrindo, trocando ideias, falando. Aí nós fazíamos o planejamento, né, com as perguntas norteadoras, observando todos os passos do círculo, assim como a Inayá falou, né? Tem todo um método para você dizer que você está executando um círculo de construção de paz, né? Conforme a Kay Pranes também nos ensinou. Então, o objetivo da minha fala hoje, assim, é uma defesa que eu tenho. Eu tenho informações, né, de que o Ministério vai retomar isso, né, para que uma das grandes falas dos colegas do SUAS é da inexistência de orientações técnicas, de normativas que legitimem a atuação deles com essas práticas. E aí nós vamos ver que dentro dos CREAS, CREAS, como alguns estados falam, nós temos um grupo de profissionais, psicólogos, assistentes sociais, o advogado, em alguns locais nós temos, mas que existe também, né, ainda uma forma de se atender, de cada um usar a metodologia dentro da sua forma de atuar, o advogado, o psicólogo, o serviço social, e uma dificuldade, sim, e aí, né, nós poderíamos falar dos próprios conselhos profissionais, né? Sabemos que o Cefes já manifestou também um documento, uma época, criticando, né, os círculos ou a mediação, qualquer forma que fosse que os assistentes sociais fossem estudar isso. Na época eu fui ler o documento e eu fui ver que
redatoras do documento, né, o conselho, enfim, só haviam pesquisado documentos da área do serviço social. Então, fechar aqui, né, para nós podermos também discutir um pouco entre o nosso grupo, dizer que às vezes, acho que o que a Nayá referiu ali, é muita falta de conhecimento ainda, né? Muita falta de entendimento sobre o que é a justiça restaurativa. Eu concordo em parte com a fala do professor Marcos Polim, né, que não é tudo que é justiça restaurativa. Então, tudo isso é uma justiça de princípios, mas que tem método para ser utilizado. Então, eu e a Catiane, quando escrevemos esse artigo, também chegamos a uma conclusão, assim, várias coisas nós ficávamos pensando, porque ela acabou vindo ser a minha gestora, e quando ela chegou, ela tinha muitas ideias, assim, de fazer espaços dialógicos ali dentro, e ela não conseguiu, de certa forma, em função, né, da constituição da instituição de forma vertical, da resistência dos trabalhadores, um pouco por falta de conhecimento, outro não, de acessar essa outra metodologia, embora estivesse reconhecida legalmente de se poder usar isso nos CREAs, mas, né, havendo uma falta de normatização dentro dos normativos do CREAS. Então, o que eu penso, assim, acho que a humanização dos atendimentos ali, e todo mundo que faz alguma experiência sabe o quanto é importante e o quanto é restaurador, o quanto é dialógico, o quanto é humanizado, o quanto é passível. Acho que o livro do professor Marcos Rolim mostra isso, que muitas vezes os jovens eles acabam seguindo para a violência, para as facções por falta de oportunidade, e depois eles estão lá dentro e por falta de oportunidade não conseguem sair, como a Teresa referiu. Então, creio que o espaço do CREAS dentro do SUAS, com legitimidade já pelo SINASE para atuar com os círculos, ele seja um local inexplorado. Mas eu não poderia saber dizer para vocês, assim, no meu artigo eu identifiquei várias falas, até tenho o link, depois eu mando para vocês. Eu coloquei falas ali dos colegas, assim, né, muito abertas, das dificuldades, do que questionam, às vezes falta de estrutura, né, às vezes falta de até acesso para os jovens irem aos serviços, participar dos círculos. Então, a minha fala e a minha defesa, hoje eu voltei, né, saí do tribunal em 2018, voltei para a FAS, e esse é um assunto aqui que hoje ainda é inexplorado, assim, nem falamos mais em ter círculos dentro dos CREAS, porque a colega que puxava isso foi trabalhar no programa Caxias da Paz, que é a segunda lei municipal do Brasil, né, a primeira de Barueri em 2006, Caxias em 2014, teve a primeira lei municipal. Eu faço uma pesquisa de identificar cidades que têm leis de justiça restaurativa, eu já identifiquei 89 cidades no Brasil. Mas quando nós vamos conversar com essas pessoas que trabalham nas cidades, muitas delas no Rio Grande do Sul, é muito claro nós enxergarmos assim que somente a lei regulando uma política municipal de justiça restaurativa numa cidade, ela não é suficiente para tornar efetiva essa política. Ela depende de várias coisas, ela depende de estrutura, ela depende do horário das pessoas que vão trabalhar, que às vezes trabalham em outras secretarias e ao mesmo tempo querem ser facilitadores. Então, tem muitas questões envolvidas aí. Mas o que eu queria, então, trazer para vocês, assim, dentro do nosso artigo, é dizer, sim, que o SINASE é a primeira regulamentação legal que legitima as práticas restaurativas no âmbito até do Brasil, porque depois da lei do SINASE, nós temos só a resolução 225 do CNJ e ainda não tem nenhum mecanismo legal que legitime isso dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que não seja o SINASE. E que os CREAS seriam espaços legítimos onde essa metodologia poderia ser implementada, mas ela não está implementada efetivamente no contato que eu tenho no Brasil. Então, acho que só sinalizar para vocês isso, né?
que esse é um espaço inexplorado, essa conexão que deve ter entre os CREAs com os espaços da semi-liberdade, com a privação de liberdade também dentro do sistema. Então, isso é o que eu estou vivendo agora, assim, tentando, né, buscar que isso seja efetivado no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, né, e que só nos demonstra das práticas que já são identificadas o quanto potenciais são, né, de dar a palavra para o jovem, para a sua família, de ouvir. Às vezes não é nem questão só financeira, né? Na assistência nós trabalhamos com famílias que têm questões, né, de vulnerabilidade socioeconômica, mas às vezes nem é só isso, às vezes são questões de escuta mesmo, são questões dos pais entenderem o que está acontecendo, conexão do jovem com suas famílias, e no nosso entendimento de quem estuda, sabemos que os círculos poderiam ser excelentes instrumentos para viabilizar isso. Então, acho que deixar um pouquinho aqui para vocês, né, da minha reflexão e agradecer o convite e dizer do prazer, assim, de ter ouvido vocês também, né, falando das experiências de vocês. Muito obrigada. Gratidão, Ana Paula. Acredito que todos os participantes que ficaram aqui até agora, né, foram presenteados com 3 falas de excelência. Conversamos nos bastidores antes e falamos sobre isso, porque vocês falam de um lugar com muita propriedade, muito conhecimento. E penso que a justiça restaurativa promove isso, né? Fundamentar a prática na teoria, pensar, acho que os palestrantes desde ontem trouxeram isso, com a teoria que a gente estuda e que fundamenta a nossa prática, pode estar mais lúcida possível, mais articulada possível com a realidade. Então, temos a preciosa contribuição de Kay Pranes, que nos dá de presente a justiça restaurativa, e que surge num determinado contexto e que precisa ser adequada ao nosso contexto. Então, que a gente saia daqui, né, sem perder de vista essa criticidade, essa leitura, né, do que está nos lugares, nos espaços que a gente ocupa enquanto profissionais, que a gente saia daqui potencializados com tudo que a gente escutou, do que a gente vivenciou. Então, desde ontem, eu imagino que todos estão refletindo sobre tudo que ouviram, e acho que hoje vocês encerram com chave de ouro. Aqui no chat, porque chegou o aviso que daqui a pouquinho as salas vão cair, a conexão. Foram programadas, né, para um determinado horário e aí caem. Mas, no chat, Tereza foi respondendo cada pergunta. Aí teve uma pergunta para a Inayá, eu pedi para ela que pudesse responder aqui no chat. E para a Ana Paula também, Ana Paula, se você perceber que chegou mais alguma questão, aí eu vou passar para vocês de volta para que em 1 minuto vocês possam falar a partir do que vocês viram no chat também, mas porque não dá para a gente dialogar como a gente gostaria. E se vocês se disponibilizarem também a deixar algum contato na apresentação de Tereza e de Nayá, tinha, mas aí, Ana Paula, se quiser disponibilizar algum contato para que os participantes possam, né, seguir dialogando com vocês. Mas gratidão por falas tão ricas, tão potentes, e que com certeza vão continuar reverberando, né, para a gente nas nossas práticas. Então, meninas, com vocês de volta a palavra, para que vocês possam comentar em 1 minuto aí o que foi para vocês, né? Estar presente nesse congresso e também o que vocês viram aqui de quem está participando e perguntaram para vocês. Eu só queria responder, Anacleto, todas as perguntas eu respondi, mas a Anacleto fez a questão rapidinho para te falar, Anacleto, sobre a nossa pesquisa. Nessa específica, foi mais uma pesquisa qualitativa de escuta de toda a equipe técnica, de todos os atores envolvidos, adolescentes, famílias, para depois a gente poder colocar nosso plano de ação, implementar nosso plano de ação com a escuta e poder realizar. E hoje que está sendo realizada especificamente uma pesquisa qualitativa em todas as unidades daqui, para a gente estudar mais sobre essa questão das facções, tá bom? Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, que eu agradeço muito essa oportunidade de fala e de troca, tá bom? Espero ter respondido, tá bom, Anacleto? Mônica, posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta direta para a Ana Paula? Ou não Sim. pode?
Pode, mas bem rápido para dar tempo dela responder e Nayá Ana Paula, e Ana Paula Cascavel, no conseguirem. Paraná, tem uma lei 7.042 que instituiu a Cascavel Cidade Restaurativa em 2019. Daí eu queria ter o contato, eu queria conversar sobre isso com você. Porque, na verdade, o desembargador me ajudou muito, o Leoberto. Uma das leis que nós estudamos foi a Lei de Caxias. Londrina, Maringá, entendeu? Então, foi muito bom. Mas obrigada por ter concedido, viu, Mônica? Obrigada, desculpa aí, tá? De nada, Luísa. Coloca seu contato aí também, porque aí vocês trocam. E Nayá, contigo, e Bom, eu coloquei até no se chat, né? comentar, E essa você questão teve aí essa questão do racha, hoje no Espírito Santo, ela está menor. E o que diminuiu foi fazer círculo entre servidores. O círculo é uma ferramenta potente para criar intimidade. E não intimidade de âmbito afetivo, mas intimidade de tipo, pessoas passam por problemas similares ao meu. Né? Então, isso foi fundamental aqui para nós. E não dá para a gente pensar que existe o racha só de equipe técnica para agentes. Existem muitos agentes socioeducativos que são extremamente pedagógicos, extremamente restaurativos, assim como existem pessoas de ensino superior da área de humanas que são extremamente punitivas. Né? Então, não dá para a gente entrar na lógica de que pessoas de áreas estão do mesmo lado. É basicamente isso que eu tenho para contribuir. gratidão, Inayá. Ana Paula, contigo. Então, acho que só falando um pouquinho assim, sobre a questão das leis, né? Essa questão de pesquisar as leis, né? É uma parceria que eu tenho com o Dr. Leoberto, né? Até hoje eu faço algumas coisas voluntárias assim para ele, eu não sou mais assessora dele. E nós começamos com essa pesquisa, eu tenho que escrever isso ainda num artigo, né, que talvez ele escreva comigo, né, onde eu vá, porque eu fiz uma planilha assim, onde eu coloquei, fui pegando, que nem agora eu anotei, eu acho que talvez já tenha essa de Cascavel, mas sempre as pessoas vão me mandando, eu vou anotando e vou legitimando. Então, eu fiz ali qual é a área de vinculação, qual é a metodologia empregada. Mas falando um pouquinho assim da minha pesquisa, aquela da Universidade de Genebra, que foi uma coisa solta assim que eu fiz, não tinha orientação, eu fui fazendo. Quando eu fui na fase em Porto Alegre e entrevistei aí muito o que a Nayá está falando, eu vi vários perfis de pessoas assim, mas me chamou muito a atenção um relato de uma colega que trabalhava lá, que ela disse: Ana Paula, eu trabalho à noite, aqui era uma agente socioeducadora, e ela disse: de noite eu escuto uivos, gemidos, choros e gritos, né? Então, nós que trabalhamos com isso, assim, não é questão de querer legitimar